eu estava em casa e eu estava sentindo, eu estava na realidade deitada, eu sentia como se tivessem mãos no meu pescoço, não conseguia respirar. E era uma coisa constante, então eu já estava suicida mesmo, eu pensei em tirar minha vida. E no que eu estava olhando para baixo, no meu apartamento, né, eu morava no apartamento, e o telefone toca e é a minha tia. E essa minha tia, ela foi a primeira, minha tia Neia, ela vai escutar, que eu amo muito. Ela foi a primeira pessoa da nossa família que se converteu a Jesus, né, que entregou a vida a Jesus. E ela perdeu uma filha, nasceu morta, a filhinha dela, e ela meio que me pegou como filha, assim, naquele amor até hoje. Ela me trata como se fosse filha dela. E ela estava orando por mim há anos, né? Que ela tinha sido convertida. E ela ligou para mim, do nada. Ela nunca tinha me ligado. Olha, em Curitiba. O Espírito Santo já tocou nela. Ela falou, liga agora. E ela me falou assim, eu disse, oi tia, ela disse, como é que você tá? Eu falei, não estou muito bem, tia. Daí ela disse assim, querida, eu estou te ligando porque Deus mandou eu te ligar. E ela falou, eu estou te ligando para te dizer que existe um Deus que te ama e que Ele tem um propósito para a tua vida. Aí eu comecei a chorar. Naquele momento eu sabia que Deus estava direcionando aquilo. E ela falou, você conhece alguma igreja aí, evangélica? Eu falei, eu lembrei de uma menina que era evangélica que se formou comigo, que era um amor, assim... Né? Hoje eu vejo ela tinha a luz de Jesus nela, né? Eu adorava ela. E eu disse, sim, eu lembro de uma igreja presbiteriana central de Curitiba. Daí no dia seguinte eu fui, uma terça-feira, e aí eles estavam tendo uma reunião de oração de jovens. E foi o começo da minha história, né? Me acolheram e eu comecei a fazer discipulado porque eu queria entender por que eu precisava de Cristo, né? Eu queria entender. Então eu fiz um discipulado com o pastor durante 3 meses e eu comecei em abril de 94. E daí em setembro, no final de semana de setembro, dia de independência, a gente fez um retiro. E no dia 9 de setembro de 94 eu entreguei a minha vida a Cristo. Uau! E ele me virou de cabeça para baixo, né, Karina? Você sabe como é que é. Revolucionou a minha vida. Foi uma época que foi linda e ao mesmo tempo dolorida. Porque quando tu tens 25 anos, você também recebeu a Cristo mais velha, você sabe que você precisa cortar coisas da tua vida, pessoas que não pertencem, que eu falo nisso no livro. E então foi uma época de muita solidão, né? Eu acabei que de repente eu tive todos os meus amigos, que era de festa, de bebedeira, disso, de aquilo. Eu comecei a fazer amigos novos, né, na igreja. E eu já estava numa idade, você sabe, com evangélicos, eles se casam muito cedo. Então, com 25 anos, a maioria das meninas da minha idade, elas eram casadas já, né? Então, eu fiz muita amizade com casais, né? Mas aí Deus começou a plantar e conheci meu marido 2 anos depois. Foi por causa de Jesus, de um testemunho que ele viu em mim, no dia que ele viu, que ele se aproximou de mim, de oração. Quais foram as principais modificações que você percebe após a sua entrega? Assim, como que você se lembra sendo modificada? Você falou da questão de renunciar, às vezes, lugares, amizades, e não só por uma decisão, mas até porque o Espírito de Deus, eu percebo que ele já te faz você não se sentir bem em certos lugares que você antes, né, estava à vontade. Não é só eu vou decidir, mas eu quero. Mas o que você queria estar e percebia que já não fazia parte, e o que você naturalmente, com o Espírito Santo, já foi querendo modificar na sua vida, assim? Questão de comportamento, questão de lugares, de pessoas. Não, muito comportamento, né? Eu não... foi engraçado, e eu não sei se para todas as pessoas é assim, né? Mas para mim, a minha conversão foi uma coisa tão forte, assim,
que eu comecei, por exemplo, nós tínhamos um grupo que a gente chamava os sexta-feirinos. A gente se encontrava sexta-feira em restaurantes, eram todos empresários lá em Curitiba, e a gente se encontrava em restaurantes para almoçar, e depois a gente às vezes jantava, e era dançar, e assim, era um grupo de pessoas muito queridas, assim. E eu continuei a me encontrar com ele, só que daí eu comecei a me comportar diferente, né? Eu já não estava bebendo, se eu bebia era uma coisinha só, um cálicezinho e parava, e daí eu comecei a falar de Jesus para eles. Entendeu? Daí começaram a Aí eu achar comecei estranho aqui nesse lugar. Isso, eu comecei com aquela convicção de tipo assim, eu quero que todo mundo sinta isso que eu sinto, tenha essa experiência que eu tenho. Então, todas as pessoas que eu convivia, porque eu sou muito bocuda, como você pode ver, eu falo, as pessoas que eu conheci, eu comecei a falar de Jesus, falar o que ele estava fazendo na minha vida, né? E daí as pessoas começaram a se afastar de mim. E daí teve um dia que todos os meus grupos tinham se afastado de mim. E eu era novinha na igreja, né? Então, um sábado, sempre tinha atividade para fazer, algum lugar para ir. E eu estava sozinha, era eu, a Bíblia, quase não conhecia, né, a palavra, e Jesus. E eu comecei a chorar, falando, e eu falei, Jesus, eu não sabia que ia ter tanta solidão, assim, que eu fiquei só com a minha amiga Adriana, que até hoje é minha amiga, que na realidade eu levei a Jesus 10 anos mais tarde, e a minha filha mais velha, eu coloquei o nome de Adriana. Ela vai escutar tudo. Mas só ela ficou minha amiga, né? E permaneceu ali. E eu tava na minha casa, eu com a minha Bíblia, me abracei na minha Bíblia, comecei a chorar, falei, Jesus, eu tô tão sozinha. Eu morava longe da minha família, tudo. E eu fechei os olhos e disse, preciso que você fale comigo. E foi a primeira vez que eu tive uma visão. Eu não tive muitas na minha vida, mas foi uma visão tão clara, de olhos fechados, eu vi. Eu vi assim um terreno grande, assim, de barro vermelho, e no terreno, assim, árido, como se estivesse morto. E o terreno tinha buracos, assim, como se tivessem árvores lá que tinham sido arrancadas, assim. E aquela coisa feia, sabe? E de repente, do céu, caem sementes. Desculpa, mas... Aí eu escutei assim, olha, eu faço tudo novo. Eu vou fazer tudo novo. E hoje, Karina, eu olho para trás e eu vejo. 2 anos depois, eu encontro um homem da minha vida, um homem que todo dia, às 6 horas da manhã, ele tá na Bíblia. Há 25 anos eu nunca vi esse homem falhar. Um homem que me ama do jeito que eu sou. Eu sempre me senti uma pessoa que eu precisava fazer mais para ser amada. Precisava ser isso ou ser aquilo, ou mudar isso ou mudar aquilo, porque eu sou meio... Eu falo muito, eu falo demais, eu sempre me achei assim. Um homem que me ama do jeito que eu sou, um homem que me guia espiritualmente, que me fez querer ser mais. Eu conheci ele, Deus colocou amigos da minha igreja, que infelizmente perdi muito contato por causa de ter vindo para cá, mas amigos da minha igreja que quando eu casei, né, 5 anos mais tarde, depois da minha salvação, a minha igreja estava cheia desses amigos, né? Comecei um grupo de jovens profissionais para Cristo na minha igreja, que eu não sei se ainda continua, mas... Então, assim, hoje eu olho para cima, 25 anos, eu vejo minhas filhas, que os médicos tinham dito que eu não poderia ter filhos. Olha. E Deus me deu. Então, aquela visão... Já era. Hoje eu vejo as árvores novas, lindas. Sim. Isso é só Deus que pode fazer, né? E na Bíblia fala, né, que Deus dá semente a quem semeia. Então ele já via, né, em você essa mulher que tem semeava para as coisas do mundo, mas ele via a força, o potencial, assim como ele vê em cada um de nós. Cada um de nós. A gente que às vezes não enxerga ou está usando nossas potencialidades para coisas que não vão florescer. Exatamente. Né? Que vão morrer logo nesse solo. Então é lindo ver, né, já esse início e saber hoje, né, tanto tempo depois, que realmente
continua dando frutos. Né? A gente é tão importante quanto semear é ter essa percepção e essa gratidão, né, a Deus. É o melhor exercício para a tua fé, para crescer a tua fé. Eu chamo do exercício do retrovisor. Tá? Você tá andando para frente no carro, né? Sim. Mas de vez em quando você tem que olhar para o retrovisor, e eu acho que é um exercício, principalmente quando você se depara com coisas na vida que são difíceis, você tem que parar e olhar para trás. Por isso eu te dei um diário, né? E a importância do diário, não precisa escrever no diário sempre, você precisa anotar as coisas, as promessas que Deus te faz e as coisas que Ele faz na tua vida, porque você invariavelmente vai se deparar com situações onde você precisa assim, enraigar os teus sentimentos no que você sabe, né? Não nas suas emoções. Sim.